Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Angular. Então nessa aula, pessoal, eu vou mostrar aqui um resumo, né, da parte teórica e exemplificar para vocês como que funciona o Angular Signals, né? Então o Angular Signals ele veio, né, experimental ali no Angular 16, né? E agora vem uma versão estável no Angular 17, né? Então o intuito dessa aula aqui é mostrar para vocês, né, explicar o que seria o Angular Signals e por que ele foi criado no Angular, né? Então, dando sequência aqui, como é que funciona? Antes da gente entender o que é o Angular Signals, né? A gente precisa também entender o que ele vem solucionar, né? Então, o Angular, né? Muito possivelmente nas próximas versões, né? A gente deve ter o Angular Signals substituindo, né, o Zone.js aqui, né, que é responsável hoje pelas detecções de mudanças, né, no Angular. Então, toda vez que a gente tem no nosso componente uma alteração, quem prevê essa alteração e faz ali, informa o Angular que ele precisa renderizar novamente a view é o Zone.js, né? Então, o que acontece com o Zone.js, né? Então, vamos tentar entender aqui, né? Então, nas aplicações Angular aqui, né, até então a gente tem as construções feitas, né, baseado em componentes, né? Então, cada componente ali, né, do nosso projeto, ele representa uma funcionalidade específica no nosso app, né, na nossa aplicação. E isso, né, muitas das vezes a gente tem ali componente pai, né, que pega ali uma herda, né, no caso uma funcionalidade, uma composição de tela de um componente filho, né, e eles trocam informações entre eles, né. E toda vez, né, que tanto o componente filho como o componente pai altere, né, alguma informação que precise ser renderizada novamente a nossa view, né, a gente precisa que o Zone.js entre a ação, né, e faça essas detecções de mudanças, né, para atualizar o estado da aplicação, né. Então é isso que o Zone.js vem e atua nas nossas aplicações Angular, né, até então. Então aqui eu vou mostrar para vocês e tentar explicar um pouco sobre o Change Detection Default, né, que é a detecção de mudança, né, padrão que a gente tem aqui no Angular. Caso a gente não altere esse tipo de detecção, vai ser esse tipo de detecção que a gente vai ter na nossa aplicação como um todo, tá? Então notem aqui que a gente tem, né, um diagrama aqui onde a gente mostra, né, essa detecção sendo feita, né? Então a gente pode pensar o seguinte: a gente tem aqui vários componentes, né? E cada componente ele está interligado um ao outro, né? E quando a gente tem esses componentes ativos aqui na nossa view, né, no nosso Angular aqui, e um deles, ó, notem que esse aqui recebeu um evento de mudança. Então o Zone.js notifica todos eles, né, que precisam ser alterados também de alguma forma, tá? Ao contrário aqui do Change Detection on Push, né, que é onde a gente tem a parte de imutabilidade na nossa aplicação, né? Então notem que manualmente a gente fala que esses componentes aqui, ó, eles vão ser gerenciados, né? Não mais default como esses outros componentes aqui. Então quando a gente seta o componente, né, a estratégia de detecção como on push, a gente mesmo vai gerenciar essas mudanças, tá? Claro, se tiver informações sensíveis aqui, né, que precisem ser atualizadas, o change detect pode ainda assim ser rodado mesmo em onPush, tá? Então beleza, então agora o que seria o Angular Signals, né? O que ele vem para solucionar, né? Então Signals nada mais é que um valor reativo, né, que pode ser observado, ou seja, a gente sabe que o Angular é um framework que utiliza, né, base forte ali do RxJS, né? Então, que faz com que o framework já seja bastante reativo a mudanças, né? Então, o que o Signal faz? Então, qualquer código aqui, né, que
se registre ali, né? Ou seja, que entre em contato com o signo, né? Tem interesse em registrar um valor daquele signo. Toda vez que esse signo for alterado, né? O componente que se registrar o signo, ele vai ser notificado e aí sim ele toma as medidas de atualização, né? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode construir ali uma aplicação, né? Eu vou passar por cada uma das funções ali que o Angular Signals tem, né? Tanto para atualização como para conferência, né? E ficar escutando esses signals, né? Eu vou mostrar para vocês na prática como funciona isso. Então vamos seguir aqui, ó. Então a gente tem algumas funções aqui dentro dos nossos signals, né? Que são, aqui eu trouxe as primeiras que são funções, né, de modificação. Então o que seria essas funções aqui de modificação? Toda vez que a gente registra, né, por exemplo, aqui eu criei um signal, é bem simples de criar um signal, né? Toda vez que a gente cria um signal, ele retorna para a gente um writable signal, né? De um tipo ali que a gente genérico, a gente vai fornecer para ele qual que é aquele tipo de informação, né? Então toda vez que a gente tem esse writable signal aqui retornando, isso força para a gente que a gente consegue escrever nesse signal, né? Então é um canal que a gente vai conseguir atualizar esse signal e até modificar aquele valor, né? Então para isso, ó, quando a gente usa aqui o set, né? Então aqui ó, jogos.set altera esse valor, na verdade a gente está substituindo o dado por um novo, tá? Então a gente substitui o dado por um novo e notifica os dependentes que se registrou esse signal, né? Que tem interesse em verificar aquele valor daquele signal. E quando a gente usamos o update para modificar uma informação, ele atualiza o valor daquele signal com base, né, no valor atual e notifica as dependências. Então aqui ó, é muito fácil da gente ver ó, que aqui eu quero olhar, né, fazer uma atualização que aquele nível, por exemplo, o usuário, a gente começou a jogar aqui o Baldur's Gate, né? E a gente estava no nível 1 e passou para o nível 2. Então a gente tem que atualizar o nível do personagem e não substituir o nível do personagem. Porque o nível do personagem é um adendo daquele usuário, né? Então aqui eu trouxe uma imagem, um diagrama aqui para mostrar como que funciona, né, a detecção de mudança aqui de signals, né? Então aqui a gente tem o signal principal, né? Então quando esse signal ele altera o valor, seja por set ou por update, todos aqueles componentes, né, que estão consumindo esse dado, ou seja, são os consumidores desse signal, o próprio signal, né, usando as funções de notificação que eu vou mostrar a seguir, ele notifica cada um desses consumidores, né, e ele pede para ele ser atualizado, né. Então aqui as funções de notificação, né, a principal dela é o effect, né. Então o effect, todas as vezes que a gente, né, se inscrever em um signal, né, ele vai receber aquele valor, né, o valor inicial do signal que ele foi criado, e toda vez que aquele signal for alterado, a função effect vai rodar novamente, assim como está no exemplo aqui, ó. Então toda vez aqui, ó, nesse exemplo, toda vez que eu adicionar um novo jogo, né, na minha base de jogos, ele vai ter que atualizar essa contagem aqui para mim, tá? Então o effect, né? E aqui a gente tem algumas informações valiosas sobre o effect, que é o seguinte: quando a gente, né, recebe um novo signal aqui, ó, a função effect ele retorna um effect ref, né, ou seja, aquela referência daquele effect, né, que é um efeito reativo. Então isso aqui é global porque a gente pode ter vários consumidores lendo um mesmo signal. Então a gente consegue, né, fazer uma atualização em cadeia, e isso de forma muito mais efetiva do que o Change Detect, tá? Porque muitas das vezes a gente atualiza só um dado em tela, a gente vai ter que rodar o Change Detect em toda a nossa cadeia ali que está ativo naquele momento, tá?
E aqui a gente tem a função computed, né? A função computed, né? A gente usa essa função aqui, ó, para criar, né? Então, toda vez que a gente usa um computed, ele retorna um outro signo para a gente, tá? Então, todos os signos usados com computation, né, serão rastreados como dependências. O que significa isso? Que a gente vai pegar... É como se a gente pegasse aqui, criasse uma variável e apontasse essa variável para um determinado ponteiro de memória. Então, toda vez que aquele ponteiro de memória for atualizado, a nossa variável computed também vai ser atualizada, né? Então, igual eu escrevi aqui, ó, neste caso podemos usar o computed para criar um novo signal, né? Que atualiza automaticamente sempre que suas dependências mudam. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Então aqui eu tenho o meu signo, então toda vez que eu faço um set, um update, e eu tenho aqui, né, um computed, ele vai gerar um novo signal para mim, e esse novo signal vai notificar essa computação aqui que a gente vai gerar, né? Então o computation aqui a gente usa muito para fazer, formatar alguma informação, né? E toda vez que aquela informação mude, o signo original mude, a gente tem que recalcular aquele signo, tá? Basicamente é isso. Então, pessoal, eu acho que essa aula inicial aqui sobre signo, né? Como funcionam os signos de forma aqui literal, né? Na próxima aula eu vou trazer um exemplo prático, né? Onde a gente vai criar e vai passar com cada um desses exemplos aqui, né? Para a gente tirar todas as nossas dúvidas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso ficar alguma dúvida, pode vir aqui no chat, né? No nosso fórum e notificar a gente que eu tento ajudar da melhor forma possível, tá? Então, nessa aula é isso. Até mais.